Reviravolta no caso das amigas que estavam desaparecidas e apareceram mortas depois de irem a uma casa noturna na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Um exame apontou que Cláudia e Júlia, na verdade, não foram mortas a tiros, mas sim envenenadas. Como é que é? Tem um chamado do caso Lázaro, mas antes nós vamos com o Piscinato. Ok, Bruno Piscinato traz os detalhes sobre esse caso. Reviravolta, elas foram envenenadas? A facção criminosa não tem esse hábito de matar pessoas envenenadas. Lá eles matam no tribunal do crime, você entende o que eu estou falando. Quem será que queria ver essas moças mortas? Por que elas foram envenenadas? Alô, Bruno, você, boa tarde, os corpos continuam no IML. Fala, Gotinão, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, novidades, né, no caso das duas mulheres que sumiram em Paraisópolis e os corpos foram encontrados depois no Rodoanel. Os corpos ainda estão no IML, Gotino. E por que dessa demora? Os legistas perceberam que não tinham nenhuma marca de bala, né? Não foram os tiros que teriam matado essas jovens e descobriram sim que elas foram envenenadas. A polícia acredita que elas podem ter sido dopadas durante a festa onde elas foram na balada em Paraisópolis. Vale lembrar que elas moravam em Guarulhos, foram até esse local para curtir uma festa. Chegando lá, o proprietário dessa balada levou elas para um camarote e teria sido então nesse camarote que ofereceram algum tipo de bebida, algo em algum copo que estivesse com drogas ali dentro. E aí, como se fosse aquele Boa Noite Cinderela, só que numa dosagem muito mais alta, muito mais forte. E isso teria causado então a morte dessas jovens. O corpo delas segue no IML porque agora os legistas vão tentar identificar que tipo de droga foi dada a essas mulheres. A investigação da Polícia Civil também continua para saber quem teria feito isso, qual a motivação para se matar essas duas jovens. Outra coisa que a polícia segue investigando é que os corpos foram encontrados 10 dias depois do sumiço. Os corpos foram encontrados no Rodoanel, num local de muito movimento e tinham sinais, assim, tinha muita terra nesses corpos. Então a polícia acredita que num primeiro momento, quando essas jovens morreram, os criminosos enterraram elas em algum local talvez próximo da comunidade de Paraisópolis. Quando o caso ganhou a repercussão que ganhou na mídia, os bandidos teriam ficado assustados e teriam tirado esses corpos de lá e levado então para o Rodoanel. Por isso também os corpos seguem no IML, porque os legistas querem tentar encontrar alguma digital, algo que leve até os criminosos que cometeram esse crime bárbaro. Vai lembrar, a Cláudia e a Júlia, elas moravam em Guarulhos, mas elas nasceram, né, são de Manaus, no Amazonas, e a família que está lá está desesperada, não vê a hora de poder enterrar esses corpos depois de toda a tristeza da morte, e eles pedem também por justiça. O trabalho da Polícia Civil, então, segue na cidade de São Paulo para tentar encontrar os criminosos que poderiam ser os responsáveis pela morte dessas duas jovens, Gotino. Muito bem, esse é o competente Bruno Piscinato atualizando o noticiário, então a expectativa sai a qualquer momento. O segundo laudo, a contraprova. O primeiro laudo já saiu e o que deu? Envenenamento. O segundo laudo vai sair a qualquer momento. O Bruno Piscinato me chama e traz as informações pra gente desse caso, porque todo mundo acreditava que elas foram mortas por facção criminosa. Não, pera um pouquinho. A polícia começa a investigar agora uma outra possibilidade. Doparam essas meninas, mas exageraram na dose e elas morreram por conta do consumo exagerado desse medicamento que muitos usam para dopar pessoas, dopar homens e mulheres, o famoso Boa Noite Cinderela.